Graça e paz a todos os irmãos, amém? Aos valentes dessa manhã que aqui estão, aos que estão online, nos assistindo pelo notebook, pelo smartphone, pelo seu computador, tablet, pela TV, no YouTube. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Manancial de Araxá. Aleluias. É muito bom estarmos aqui. É muito bom crescermos na palavra do Senhor. E estudar o livro de Gênesis é um grande desafio, principalmente nos primeiros 11 capítulos. Mas é um desafio que nos aproxima de Deus. É bom lembrar que quando Moisés está trazendo o relato de Gênesis ao povo, o objetivo dele não é apenas trazer uma informação. O objetivo dele é aproximar o povo da vontade de Deus. Que nessa manhã, o capítulo 4, que será a leitura, que será a ministração, que será a ênfase de hoje, que o capítulo 4 nos leve também a refletir na vontade de Deus. Tentarei de forma sucinta trazer ao nosso coração aquilo que as letras deste capítulo nos revela sobre a vontade de Deus. E é claro, hoje nós temos a ajuda dos nossos universitários, estão aí, que é o professor Renato, pastor William Santos, que também vão nos ajudar, vão agregar aqui conteúdos, vão também trazer a sua posição, a sua visão daquilo que Deus está trazendo dentro deste contexto, para nós também podermos contextualizar, trazer para nossas vidas. Não basta apenas lermos, precisamos trazer para a nossa vida, a vontade de Deus. Nós vamos começar com uma leitura do capítulo 4, e essa leitura eu vou estar fazendo na Bíblia Revista e Corrigida, para que os irmãos possam acompanhar aí de casa e aqui também no culto. Que começa falando sobre o nascimento de Caim e de Abel. Então vamos lá. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra sua oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão, versículo 8. Falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. Agora
maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a tua força, fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Versículos 15. O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não periste qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, o nome da outra Zila. Ada teve a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. O nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Exilá também teve a Tubal-Caim, mestre de obra, de toda obra, de cobre, de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres, versículo 23, Ada e Zilá, ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Por 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão, versículo 25, a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluias. É um capítulo de 26 versículos, mas de uma riqueza gigantesca. Gênesis 4 nos fala sobre a história envolvendo o seu irmão, Caim e Abel. Nos mostra o primeiro homicídio, mostra também o quão perverso o homem se tornou após o pecado. E neste capítulo, nós vamos ver o registro da genealogia de Caim. Vamos também ver o nascimento de Sete após a morte de Abel. São os relatos que nós lemos. E aqui podemos claramente ler sobre a consequência da queda do homem, que foi registrada lá no capítulo 3, assunto da aula anterior. A profecia divina, então, da inimizade entre a serpente e o descendente da mulher, tão logo vai começar a ganhar forma exatamente neste capítulo 4 do livro de Gênesis. Eu, quando leio este capítulo, eu percebo aqui também a misericórdia de Deus. E o quanto Deus, em nenhum momento, mesmo o homem tendo caído, se afastado de Deus
Deus jamais se afastou do homem. Deus continuou no capítulo 4, mesmo após a queda do homem, se comunicando com o homem, falando com o homem. E aí nós vamos então entrar nestes capítulos, a partir do versículo 1 de Gênesis 4, nós vamos começar a ler da seguinte maneira: e Adão, agora na versão NVI, ou na linguagem de hoje, vai estar dizendo assim, né? E Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou. E ela deu à luz a Caim. E então ela disse: com o auxílio do Senhor, tive um homem. Então, nas outras versões, revista atualizada, nós vamos encontrar o termo em que Adão diz conhecer a Eva, que era um termo exatamente no hebraico, yada, conheceu, yada, se refere à intimidade, se refere exatamente às relações de intimidade entre um homem e uma mulher. E aí o texto também vai dizer que após essa intimidade, né, ela engravidou, ela teve a concepção, né, lá no hebraico, vatá, ela concebeu. E é muito interessante nesse texto, né, que o termo aparece aqui apenas uma vez, para falar de Caim, do nascimento de Caim, e em seguida vai dizer que Eva também teve a Abel. E alguns biblicistas acreditam até que pode ser que Caim e Abel tenham sido gêmeos, porque a palavra concepção, vatá, aparece apenas uma única vez no início da descrição do capítulo 1. Isso é importante para nós? Não. Vai mudar alguma coisa? Não vai. É a nível de conhecimento, para nós entendermos o que alguns pensam. O fato é que Caim nasceu primeiro, em seguida veio Abel. E ela vai dizer então, tive, adquiri, né? Que no hebraico é kanit, eu tive, eu adquiri. Provavelmente essa é a palavra que origina também o nome de Caim, que é Caim em hebraico, adquirir, né? Então essa expressão dela é a expressão em que ela se alegra de uma maneira tão grande, com a bênção dada por Deus, com o privilégio naquele momento de ser mãe, né? E ela coloca então o nome do seu filho de Caim, que é exatamente que vem de Canit, no hebraico, amém? Que vai significar possessão, vai significar adquirido, vai nos mostrar que a vida vem de Deus, e ela vai expressar que a vida veio de Deus para ela. E é muito importante nós lembrarmos que dentro do capítulo 4, este nome, Caim, é citado 16 vezes, tá? 16 vezes aparece o nome, a referência a Caim. E após Adão e Eva, aí vai dizer que após Adão e Eva terem sido então expulsos lá do Éden, né? O autor de Gênesis, quando Moisés está explicando ao povo sobre o que aconteceu após a queda, vai dizer que Eva concebeu então, né? E deu à luz a Caim, né? Ela ficou muito feliz. Após a queda ela alcançou uma graça, ela viu Deus se manifestando sobre ela, então ela vai adquirir, ela vai dizer, adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Lembrando que a expressão varão, traduzida para a nossa língua homem, no hebraico, é ish. E por que ela se sentiu tão alegre com isso, né? Porque Eva veio do homem, e agora dela também estava saindo um homem. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 11,
versículo 12. Pois, assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Ali ela sentiu igual, ela sentiu pareada, ela falou, eu vim do homem, mas eu também veio um homem de mim. Ela se sentiu igual, e na verdade, diante de Deus, a visão de Deus sobre eles era de unidade, eles eram igual, eles estavam pareados, não havia superioridade em relação ao homem e à mulher, neste quesito, no quesito da natureza. A mulher então se sente orgulhosa com isso, com o feito, com alcançar a benevolência de Deus, e agora ela sendo uma isha, dar à luz a um ish, a um homem, a um varão, e ela se alegra muito, e alguns biblicistas até acreditam, que naquele momento, o coração dela estava alegre a ponto de pensar, que ali estava já nascendo a promessa, de que Deus havia falado no capítulo 3, no verso 15, sobre a descendência da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. Alguns biblicistas vão dizer, naquele momento a alegria dela era tão grande, que ela deu o nome de Caim, adquirir, possuir do Senhor, este veio de Deus, este é o escolhido, é ele que vai pisar a cabeça da serpente. Mas não foi bem assim que aconteceu, não é verdade? Na verdade, as expectativas de Eva podem ter sido frustradas nos versículos seguintes que nós vamos ler. O versículo 2 vai dizer que voltou a dar à luz, e aí não aparece o termo concepção, que alguns biblicistas vão dizer que pode ser que eles tenham sido gêmeos, mas isso, como eu disse, não muda nada aqui no nosso conteúdo, na nossa caminhada, nessa jornada para crescermos em Gênesis. Mas ela voltou a dar à luz, e dessa vez, veio o seu filho Abel, irmão dele, diz o texto, frisa, que veio Abel, irmão dele. O texto frisa isso no versículo 2. E Abel tornou-se pastor de ovelhas, e aí nós vamos ver, quais foram os ofícios, a designação de trabalho, qual foi agora o caminho que cada um seguiu. Abel tornou-se pastor de ovelhas, enquanto Caim se tornou agricultor, e é bom lembrar que em 7 vezes, dentro do capítulo 4, nós vamos ver o capítulo identificando Abel como seu irmão, porque o que vai acontecer na sequência dos relatos é muito grave, porque além de acontecer um homicídio, é um homicídio que envolve a sua casa, dentro da sua família. O problema era bem interno, e aí o texto vai frisar sempre, por 7 vezes no capítulo, que Caim era irmão de Abel, que Abel era irmão de Caim. E Abel, no hebraico, é Avel, ou Ebel, mas a pronúncia Avel, que quer dizer fôlego, sopro, vaidade, passageiro. Alguns acreditam que este nome veio sobre ele, foi dado sobre ele por permissão do Senhor, para mostrar o quão passageiro, o quão breve foi a vida de Abel, e o quão breve, o quão passageiro é a nossa vida. E nós sabemos disso, mais do que nunca nós sabemos disso. Nunca a humanidade experimentou um Avel tão grande como hoje. Nunca a humanidade percebeu, tão próximo de si, da sua casa, da sua família, o quanto a vida é breve.
E às vezes nós fazemos muitos sonhos, muitos projetos, temos muitas expectativas sobre a vida. No entanto, não sabemos quanto tempo temos. Mas vamos perceber que neste tempo, este cronos, que é a ordem cronológica, sequencial da vida que nós temos, vamos perceber o quão importante é valorizarmos cada segundo na presença de Deus. Cada segundo com Deus. E o texto então diz que Abel era pecuarista, né? Ele cuidava de ovelhas, portanto ele era pecuarista, e Caim era um lavrador, era um agricultor. Todos tinham as suas funções, todos já tinham os seus caminhos bem definidos até aqui então. Agora vamos observar então os versículos 3 até o versículo 5, que vai dizer assim: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Eu estou lendo na versão NVI, nova, né, na versão internacional, tá? Mas em algumas versões vai dizer que ele ficou carancudo. Na linguagem de hoje vai dizer que ele ficou carancudo, a cara dele se fechou aí, né? Quando ele percebeu que a sua oferta não foi recebida pelo Senhor. Mas aí nós vamos então entender o que de fato aconteceu. Todos apresentaram uma oferta ao Senhor, correto? Correto? Mas nós vamos perceber o que acontece, não está na oferta que é apresentada ao Senhor. Preste bem atenção. Primeiro, o texto vai começar dizendo que passou-se algum tempo. Nós não sabemos que tempo foi esse que passou, né? Se foi o fim da estação do cultivo, né? Se eles estavam passando por uma estação de cultivo, finalizando o cultivo, né, da agricultura, se era um tempo para o sábado, porque eles já conheciam o sábado, o dia das semanas, já era conhecido por eles, o Senhor já tinha revelado isso para eles, né? Mas nós não sabemos também se são tempos da sua formação, né? Se esse tempo que passou foi o tempo em que eles cresceram, se desenvolveram como homens. E aí, eu vou fazer uma ressalva aqui, porque lá na frente nós vamos entender melhor isso. Uma ressalva muito importante. Precisamos lembrar que Adão viveu 930 anos, ok? Então, o espaço de tempo pode ter sido grande, pode ter sido aqui enorme, mas nós não sabemos que tempo foi esse, né? Como eu disse, citei algumas situações que poderiam ser este tempo que passou. E também nós não vamos encontrar explicitamente nenhum registro de Deus ordenando a oferta, né? Pode ser que naquele momento era um ato voluntário, um ato de que eles naquele momento entendiam o quão maravilhoso era Deus, né? Adão foi expulso do jardim, mas eles ainda viviam no Éden. Eles ainda gozavam de muitos benefícios. E como nós já vimos neste capítulo, Deus ainda se comunicava. Deus ainda se revelava, Deus ainda falava com o homem. Portanto, eles sabiam sim quem era o Senhor. Eles sabiam
o que havia acontecido no jardim. Eles sabiam de que havia um Criador, um Senhor, e que este deveria ser reverenciado. Isso é fato. Como Deus se manifestou para que eles trouxessem a sua oferta ao Senhor, nós não sabemos. Não está implícita no texto. Mas isso nos deixa claro, nos dá entendimento de que este conhecimento de Deus já havia chegado sobre eles. Eles sabiam que havia um Deus, Criador dos céus e da terra. Agora preste bem atenção. Caim, ele pegou alguns frutos da terra e ofereceu a Deus. O texto, na nova tradução na linguagem de hoje, vai ser muito claro, vai dizer que ele pegou alguns frutos da terra. Caim não teve a preocupação de selecionar as melhores frutas, daquilo que ele havia cultivado, daquilo que ele havia trabalhado para produzir. No dia de oferecer ao Senhor, ele simplesmente pega alguns frutos da terra, né? Ele oferece algumas poucas frutas, algo que ele encontrou dentro da sua agricultura, né? O texto NVI vai dizer que ele trouxe do fruto da terra uma oferta, ele pegou algo e simplesmente foi. É aquela coisa de você falar assim: eu vou dar uma oferta hoje, mas essa oferta hoje para você não tem valor, não tem sentimentos de dedicação, não tem entrega, não tem comprometimento. Simplesmente você quer fazer porque todo mundo está fazendo. Simplesmente você quer agir para cumprir, porque alguém também vai fazer, então eu tenho que mostrar que eu faço. Eu tenho que mostrar que eu estou fazendo algo, né? Porém, vamos ver que Abel pegou o primeiro. Olha, na nova tradução na linguagem de hoje, vai dizer que ele pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. Abel ofereceu da primícia. O texto vai dizer, na Revista Corrigida, que ele pega a primícia, ele pega o primeiro, ele escolhe aquilo que é melhor, os primeiros frutos, né, desse gado que veio, que ele cuidava, que ele zelava para o Senhor, e ele oferece ao Senhor. Ele seleciona aquilo que há de melhor naquele momento. Perceba que todos estão fazendo algo para o Senhor, mas as suas motivações são diferentes. Ainda assim, o problema não estava nisso. Alguns teólogos vão dizer que Abel ofereceu um sacrifício de sangue, enquanto Caim ofereceu apenas um sacrifício da agricultura, por isso não foi recebido pelo Senhor. E na verdade, a oferta em si não é o que culminou na rejeição do Senhor, como nós vamos ver a seguinte, amém? Como nós vamos entender na entrelinhas do texto, que nos traz uma revelação muito grande de nossa atitude, do nosso comportamento com Deus. Lembrando que Moisés está instruindo o povo de Israel, que acabou de sair do Egito, que passou 400 anos sendo ensinado coisas erradas no Egito, agora no deserto, no deserto 400 anos, agora Moisés, antes deles adquirirem a terra, está instruindo eles a terem um comportamento de entrega e devoção ao Senhor. Ok? E aí nós vamos ver o texto dizendo que Deus aceitou, o Senhor aceitou com agrado, né? Nós estamos aí no versículo 4, o Senhor aceitou com agrado a oferta de Abel. Ele aceitou
No hebraico, o termo é baixa, que quer dizer que Deus olhou. Significa que Deus, Ele percebeu, Ele se inclinou para aquilo que Abel estava fazendo. Mas aí olha só, o texto vai dizer no verso 4, que ele aceitou, baixa. Mas o que ele aceitou? A Bíblia diz que ele olha, ele está atento ao quê? A Abel. O texto diz que ele está atento a Abel. E em seguida, a sua oferta. Então, primeiro Deus se agradou de Abel. E depois da sua oferta, da sua atitude. Deus primeiro se agradou daquilo que Abel era, da pessoa dele, do relacionamento que ele tinha com Deus. Quando nós lemos João capítulo 4, que fala sobre a mulher samaritana, e quando Jesus vai dizer que a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura como seus adoradores, nós aprendemos ali que Deus não está procurando adoração, Deus está procurando adorador. Adoração é resultado, adoração é apenas o produto que vem do adorador. A oferta de Abel era o resultado de quem ele era o resultado da sua vida com Deus. Por isso Deus atentou, por isso Deus se agradou. O reverendo Hernandes Dias Lopes, em seu livro Gênesis, o livro da Origens, esse aqui, ó, recomendo para os irmãos, tá? Então a gente tira muita coisa boa desse livro também. Os irmãos que querem se deleitar mais no livro de Gênesis, adquiram, tá? Vale a pena, é uma recomendação de um dos livros que nós estamos lendo para a formação do nosso conhecimento no estudo, na análise, na leitura da palavra, e é claro, né, a oração não pode faltar, né? Nós somos servos, nós somos cristãos ortodoxos. Então lá no começo do estudo a gente começou dizendo assim, olha, a nossa visão ela é ortodoxa. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a revelação do Senhor. E a gente sabe que quando começamos a ler, neste estudo agora, nesse exato momento, Deus está falando conosco. Deus está trazendo a sua vontade para nós. E o reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer que, segundo Derek Kidner, se por trás da serpente era perceptível o diabo, no capítulo 3, a carne e o mundo entram em cena no capítulo seguinte. Adão e Eva são vencidos pelo diabo, mas no capítulo 4, Caim é vencido pela carne. No capítulo 3, Eva é seduzida a pecar. No capítulo 4, Caim não aceitou ser dissuadido do seu pecado. Então, no capítulo 4, nós já encontramos um homem decaído. Nós já vamos ver um homem caído, em pecado. O pecado veio sobre todos, a partir de Adão e Eva terem pecado, terem desobedecido a voz do Senhor. Mas, mesmo assim, lá no Éden, Deus tenta dissuadir a Caim a desistir das suas atitudes más, das suas atitudes corruptas. Portanto, nós vamos observar então que a vida de Caim desmentia a sua oferta. As atitudes de Caim desmentiam a sua oferta. E aí nós vamos partir também, dentro desse estudo,
com a regra fundamental da hermenêutica, que vai nos dizer que a Bíblia interpreta a Bíblia. É uma regra fundamental, básica, importantíssima, para nós entendermos parte do nosso estudo, o que a própria Bíblia vai nos ensinar a respeito destas situações. Então, lendo lá em 1 João, capítulo 3, no versículo 12, epístola, né? 1 João é epístola. 1 João, capítulo 3, verso 12, vai dizer assim: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E aí o texto vai dizer assim: e por que o matou? Olha a Bíblia nos trazendo a revelação. Porque o que Caim fazia era mal, e o que o seu irmão fazia era bom. As atitudes de Caim eram más. Não estava relacionado ao que ele entregou ao Senhor, mas em como ele entregou ao Senhor, é diferente. Nós vamos ver nas entrelinhas da narrativa do capítulo 4, que Caim era um homem mal-humorado, um homem que irou-se sem motivo, invejava. E o problema do invejoso é que ele não quer ser você, ele quer destruir você, ele quer que você não tenha. E aí ele demonstrava, a partir do versículo 7 e 8, ele demonstrava maus procedimentos, porque ele estava com o seu coração endurecido. Essas são algumas das características da figura de Caim, que se apresenta como aquele que traz uma oferta ao Senhor e que automaticamente é rejeitado. Lembrando que o termo rejeitado, né, o Senhor não atentou, né, o Senhor não aceitou, o Senhor não olhou para ele. É só para confirmar. Quem está falando agora é o professor Renato, por favor. Então, pastor, só para confirmar mesmo que você está falando aí, é que Caim não foi rejeitado por causa da sua oferta, né? Mas a sua oferta foi rejeitada por causa de Caim. Ou seja, por causa do coração dele que não foi sincero diante de Deus, né? Sim. Então, Abel, ele ofereceu um sacrifício muito mais aceitável do que ele, porque ele ofereceu pela fé, né? Isso significa que ele tinha fé em Deus. E Abel, ele trouxe o melhor sacrifício, né, diante de Deus, de fato, para agradar a Deus. E Caim, por outro lado, ele não teve essa atitude de fé. Ou seja, a obediência é melhor do que o sacrifício. Verdade. E aí nós caímos no texto de Provérbios, capítulo 21, versículo 27. Né? Deus, ele não se impressiona com os nossos gestos, com as nossas palavras. Pastor William, que vai falar daqui a pouquinho, nós estávamos no culto de oração, conversando sobre oração até, né, pastor? E aí o pastor me disse assim: quando eu oro, eu parto da premissa que Deus já me conhece. Não é isso, pastor? Nós estávamos conversando aqui, ele falou: quando eu oro, eu parto da premissa que Deus já sabe quem eu sou. Então eu não preciso fingir, eu não preciso aqui criar uma imagem de alguém que eu não sou. Eu tenho que ser realmente quem eu sou. Em Provérbios capítulo 21, versículo 27, diz assim: Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, especialmente quando oferecem com más intenções, né? Lembrando que o termo maus aqui também se refere a ímpios, a impiedade, a maldade do coração do homem. Então Deus, ele rejeita, né, a oferta, ele rejeita as ofertas, porque o homem em si já produziu mal dentro do seu coração, já desejou o mal.
Percebam que Deus está lapidando o nosso caráter aqui. Deus está tratando o nosso caráter. Bom, vou colaborar com você aí também. Amém. Pastor William Santos falando agora para nós. Amém, irmãos? Amém. É muito importante entender em relação à oferta. O versículo 21 do capítulo 3, nós temos o primeiro sacrifício feito por Deus, como foi bem falado na última aula pelo professor Renato. Fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de pele e os vestiu. Aqui há derramamento de sangue, foi bem explicado isso. Esse derramamento de sangue é uma predição ao que Jesus faria por nós lá na frente com o seu próprio sacrifício. Pois bem, depois deste dia, depois desse ritual de sacrifício que o próprio Deus fez, é muito provável que Adão e Eva assim disse para os seus filhos que era necessário que houvesse derramamento de sangue, que era necessário que houvesse sacrifício. Então nós vamos para o versículo 7 do capítulo 4, aonde nós vamos ler: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Em outras palavras, o que o texto está dizendo é: se você tivesse matado um cordeiro como teu irmão fez, não haveria aceitação para ti? A sua oferta não seria aceita também? Então esta é uma das interpretações, e quando o versículo 5 diz: mas para Caim e para a sua oferta não se atentou, esta também é uma das interpretações, como você bem disse anteriormente, dizendo que alguns teólogos afirmam que Caim poderia ter ofertado um cordeiro. Sim, poderia ter ofertado um cordeiro, sim. O texto nos dá margem para isso. Ele não assim fez porque ele achou desnecessário. O seu caráter, como você bem explanou, já era um caráter pré-julgado pelo próprio inimigo. A sua intenção já não era boa e o seu coração também não. Com base nesse contexto, nós vamos também predizer que a oferta de legumes e vegetais poderia ser uma oferta no tom de arrogância. Não só ele escolhido as piores coisas, como também escolhido as melhores. Ter montado o melhor altar na intenção de impressionar o teu irmão, dizendo: eu sou melhor que você, eu faço algo maior do que você, eu tenho condições de ser maior que você, porque primeiro, eu sou o primogênito, sou o primeiro filho, eu nasci primeiro, então Deus vai se atentar a mim. Então dentro dessa construção da oferta, fica aí esse ponto de interrogação. Mas o que vai fechar mesmo, é o que o professor Renato disse, Hebreus capítulo 11, o autor vai dizer: pela fé ofereceu Abel um sacrifício melhor do que Caim. Essa é só minha colaboração para esse texto. Maravilha, né? E olha só, né? Esse acréscimo do pastor William foi muito importante, porque as ofertas elas eram diferentes, né? Mas as motivações por trás das ofertas também. Ou seja, ele poderia sim ter feito o melhor altar, mais bonito, mais aplausível à vista do que o de Abel, sim. Mas as suas motivações eram diferentes. E aí nós caímos no texto de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, em que Samuel vai responder: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe sacrifício, as melhores, o texto vai dizer, as melhores ovelhas. Ainda que eu ofereça as melhores ovelhas, os meus melhores altares estejam sendo oferecidos a Deus, se eu não tiver a obediência no meu coração, elas não serão recebidas. O Senhor não irá olhar, porque, como já dissemos, bem dissemos aqui, o que você faz, o que você fala, não vai mover o coração de Deus, mas sim quem você é. Deus está olhando quem você é.
E aí, para acrescentar ainda sobre a oferta, eu queria ler Miqueias, capítulo 6, do verso 6 até o 8, porque eu quero trazer também para a igreja e para você que nos assiste, as lições práticas dessa oferta. Lembrando, voltando lá no início da nossa explanação, o objetivo não é só apenas te dar instrução, te informar do que aconteceu, mas trazer ao nosso coração a orientação daquilo que Deus espera de nós, daquilo que Deus espera de você. Amém? E o capítulo 6, versos 6 ao 8 de Miqueias, vai dizer assim: o que é que eu levarei quando for adorar o Senhor? O que oferecerei ao Altíssimo Deus? Será que deverei apresentar a Deus bezerros de um ano para serem completamente queimados? Será que o Senhor ficará contente se eu oferecer milhares de carneiros, ou milhares e milhares de rios de azeites? Será que deverei oferecer o meu filho mais velho como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas maldades? Aí olha o versículo 8. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade e obediência ao nosso Deus. Que maravilha, né? E Caim estava bem longe disso. Caim estava bem distante desse princípio que o Senhor esperava dele. E é claro que posteriormente, em Levítico capítulo 2, e Deuteronômio capítulo 26, nós vamos encontrar as descrições sobre as ofertas de grãos, de frutas, né? Deus vai trazer também o princípio dessas ofertas, como elas devem ser entregues no altar, né? Ou seja, Deus também vai receber as ofertas de frutas, de grãos, né? E Ele dá essa descrição ao povo em Levítico e também em Deuteronômio, a partir do capítulo 26, amém, irmãos? Só para os irmãos entenderem aí. Então, como bem disse o professor Renato, né? A oferta de Abel foi um resultado de sua fé. E como já mencionou o pastor William Santos aqui na nossa escola bíblica dominical, o capítulo 11 de Hebreus, no versículo 4, vai dizer que foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. E por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. A atitude de Abel, a sua oferta foi recebida porque nele havia um coração realmente que cria, que confiava, que esperava no Senhor, que era entregue à vontade de Deus. Partindo agora para o versículo 6 ao versículo 7 de Gênesis capítulo 4. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas, se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O pastor já citou também um pouco esse versículo, pastor William, né? Mas aqui nós vemos Caim sendo chamado por Deus ao arrependimento. Deus chama a atenção de Caim. Ele é alertado a vencer os desejos maus, porque o pecado estava de tocaia. Vença, supere todo esse mal que está no seu coração, supere todo esse ódio, supere tudo isso que está vindo sobre você. Mude de comportamento, Caim, mude de atitude, Caim. E Deus faz assim conosco sempre, né? Deus sempre nos chama ao arrependimento, Deus sempre nos chama para o conserto,
Deus sempre vai estar pronto para nos orientar que devemos mudar de vida, que devemos ter uma postura coerente com aquilo que dizemos ser. Quantas pessoas vivem aí escondidas atrás da Bíblia, né? Não são de fato aquilo que pregam. Eu ouvi, certa vez, não sei se foi livro, se foi alguém que pregou, mas eu ouvi a frase que dizia que as atitudes do pregador falavam tão alto que era impossível ouvi-lo. E aí nós vamos ver em Efésios, no capítulo 4, no versículo 26 e 27, a Bíblia nos dizendo que quem guarda a ira vai sim dar lugar ao diabo. E lá está escrito, Efésios capítulo 4, verso 26 e 27. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem lugar, não deem oportunidade ao diabo para tentar a vocês. Não deem lugar ao diabo. Não fiquem irados. Não deixem a raiva, o ódio dominar o seu coração. E era o que estava sobre Caim naquele momento. E aí nós vamos ver que o pecado é como um leão que espreita a porta, pronto para dar um bote fatal. E Deus fala isso aqui, né? Deus diz para Caim, né, que o pecado ameaça a porta. E Tiago vai dizer no capítulo 4, no verso 7, para obedecermos a Deus. Porque quando obedecemos a Deus, nós enfrentamos, nós resistimos ao diabo. E aí ele automaticamente vai fugir de nós. Vencer ao diabo está na obediência. Vencer a nós mesmos está no princípio da obediência, no princípio de entendermos a vontade de Deus. Pedro, em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, vai dizer: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então o tempo inteiro percebam que nós estamos sendo rodeados pelo mal. O mal está em toda parte. Quando Caim e Abel estão na humanidade, talvez naquele momento não existia nenhuma referência de mal, porque há um contexto, o pastor é psicólogo, ele talvez vai explicar até melhor sobre isso. Alguns dizem hoje, né, que as pessoas são frutos do seu meio, né, são transformados de alguma forma pelo seu meio. Mas aqui nós vemos que a maldade, o mal já existia, já estava lá. Mesmo sem nós termos nenhuma referência de maldade, a maldade já estava espreitando. O desejo do mal, a ira, o ódio, o rancor, já espreitava a vida daqueles homens que eram os primeiros da humanidade. Amém? E aí a Bíblia nos alerta para estarmos sempre alertas, sempre vigiando. É por isso que o salmista vai dizer no Salmo 119, no verso 11: escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O melhor jeito de vencermos o mal que está em nós, irmãos, é colocando a palavra, é guardando a palavra de Deus, é cuidando de ler, de meditar na vontade de Deus para a nossa vida. Versículo 8, vamos lá, vamos caminhar, porque senão não dá tempo de concluir. Amém? Versículo 8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Isso nos dá uma referência muito importante para entendermos que quando Caim chama Abel para o campo, o chama para um lugar isolado, para um lugar onde não tem ninguém. Isso demonstra, né, está aqui, não explícito, mas implícito, né, não explícito, né, mas está implícito que havia mais pessoas, que havia uma população já, que havia pessoas já naquele momento. E Caim chama Abel para ir para o campo, amém? E neste momento, nós vamos ver que Caim
mentiu, Caim traiu, e Caim também foi hipócrita com o seu irmão, quando ele disse, vamos ao campo. Só uma observação aqui, eu não sei que versão que você está usando, mas a versão próxima ao original diz, e falou Caim com seu irmão, Abel, ponto. Sim. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Esse ponto, e falou Caim com o seu irmão Abel, não é vamos para o campo, segundo o hebraico. Falou Caim com o seu irmão Abel, eles discutiram aqui. E o texto, falou Caim com o seu irmão Abel, nós não sabemos se Abel também discutiu com Caim. Aqui houve uma intensa discussão entre Caim Sim. e Abel. Sim. Né? Houve uma briga mesmo entre os dois. É muito provável que Abel foi passivo, calmo, tolerante, ouviu até o Caim, né, zombando, gritando, xingando, porque ele estava realmente irado, como diz bem os versículos anteriores. E aí depois dessa briga eles descem para o campo. E ali então ele se atenta contra o próprio irmão, ali ele mata o irmão. Sim. Então, só para colaborar, porque Sim. tem algumas versões de fato que levam a entender que tipo, ele chegou e disse, vamos para o campo? Vamos. Aí foram para o campo. É verdade. Aí chegou lá e matou. Não foi, teve uma briga, teve uma discussão. E é Exato. muito interessante entendermos essas discussões, que elas estão presentes ao longo das Escrituras. Nós vamos ver Moisés, nós vamos ver Abraão, nós vamos ver Paulo, nós vamos ver Timóteo, nós vamos ver ao longo das Escrituras, Pedro discutindo também, né? Sim. Exatamente. Então, eu só queria colaborar com esse ponto, pastor Júlio, que tá muito bom aí a explanação, né? Essa versão é a NVI. A NVI, ela puxa a fonte da Septuaginta. Lá na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, vai trazer já na Septuaginta já essa fala, né, de que ele o chamou para o campo. Com certeza não está em todas as versões, tá bom? Mas só para citar de onde veio a fonte para os irmãos. Amém, queridos? Mas então Caim foi violento e atacou o seu irmão. E aí eu queria citar, lembrando que a Bíblia sempre nos dá a instrução prática, né? Instrução prática, ou seja, o que nós estamos lendo aqui, nós precisamos também contextualizar. Precisamos trazer para nós hoje. E aí Mateus, capítulo 4, no versículo 22 ao 24, vai dizer assim, mas eu lhes digo, que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão, será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão, depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Deus sempre nos chamando para nos consertar. Deus não quer que simplesmente você venha ao culto, Deus quer que você seja o culto, né? Deus quer que você seja o culto. 1 João capítulo 3, verso 15, vai dizer que quem odeia o seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino terá em si a vida eterna. Então, o simples fato de eu odiar o meu irmão, dentro do meu coração, a Bíblia já me caracteriza como um assassino. Eu preciso deixar esse ódio. Se você odeia alguém, esteja atento a essa palavra. Permita que Deus te cure, amém? Permita que Deus sare o seu coração. Gênesis capítulo 4, versículo 9 e 10. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Então Deus faz uma pergunta retórica aqui, irmãos. Deus sabe exatamente o que aconteceu. Quando Deus pergunta onde está o seu irmão Abel, é uma pergunta retórica. Warren Wiersbe vai dizer que quando Adão e Eva pecaram, e quando Caim pecou, em ambos os casos, o Senhor fez perguntas, não para obter informações, mas para dar aos culpados a oportunidade de dizer a verdade e de confessar os pecados.
Todavia, em ambos os casos, os pecadores foram evasivos e tentaram encobrir o que haviam feito. Mas nas duas vezes, Deus trouxe o pecado à luz e eles admitiram sua culpa. Adão e Eva foram expulsos do jardim e Caim tornou-se um errante, rejeitado sobre a terra, ou seja, ele é expulso do Éden. Enquanto Adão e Eva foram expulsos do jardim, Caim é expulso do Éden. Não há pecado, irmãos, que fique encoberto diante do Senhor. O próprio Salmo 139 vai dizer: tu me sondas, tu me conheces. Nos fala, todo o capítulo 139 dos Salmos vai nos falar sobre a onisciência de Deus. Ele está vendo, ele está contemplando todas as coisas. Portanto, a pergunta de Deus para Caim foi para levá-lo ao arrependimento. Foi uma pergunta retórica. Capítulo 4, verso 11 e 12 vai dizer assim: agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber a sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo, errante pelo mundo. Então agora nós vemos Deus amaldiçoando pela primeira e única vez no texto bíblico o homem. Nós não vamos ver Deus fazendo isso mais pessoalmente. Lá no capítulo 3 nós vamos ver Deus amaldiçoando a terra e a serpente, mas não o homem. No capítulo 4 agora, Deus amaldiçoa a Caim pessoalmente. Ele não poderia mais viver da agricultura, né, pois nada iria produzir. Era a sentença dada por Deus, por ele não se arrepender, por ele não reconhecer o seu erro, por ele não se inclinar para o Senhor. Gênesis capítulo 4, verso 13 e 14. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar, me matará. Só lembrando, irmãos, que neste momento, o versículo 13 e 14, é uma fala de Caim. É como Caim interpreta o que vai acontecer. É a interpretação de Caim sobre as suas próprias ações. Caim aqui, ele está preocupado com castigo e não com se arrepender. Ele então vai julgar que Deus estará se afastando dele, mas na verdade é ele que está se afastando de Deus aqui. Ele está se afastando de Deus, mas ele faz um pré-julgamento que Deus está se afastando dele, quando na verdade ele se afasta do Senhor. Aqui, qualquer que encontrar me matará. Ele vai dizer: qualquer que me encontrar vai me matar, né? Ele acredita que seria morto, provavelmente pelos seus descendentes, pelos seus outros irmãos, que a terra, que o texto bíblico não vai narrar, porque não acha importante isso. Versículos 15 e 16. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, enfrentará 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Pastor Will. É muito importante, porque eu já ouvi gente dizendo que Deus marcou Caim. Deus não marcou Caim. Não há marca em Caim, não há um sinal, não há um escrito em Caim, não há uma tatuagem em Caim. Deus pôs um sinal em Caim. Que sinal é esse? Sinal de proteção. O texto é muito claro, sinal de proteção. Está lá, portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. E pôs um sinal. Sinal não é marca. Então a gente tem que saber separar isso. Sinal não é marca. Cristo pôs em nós uma marca. É diferente. Cristo não pôs em nós um sinal. A Bíblia diz que Cristo nos marcou. Ele nos marcou. Então Deus põe um sinal em Caim. Esse sinal é o sinal de proteção. Esse sinal é o sinal de que ele está protegido, ninguém vai tocar nele, e essa era a punição, para que ele vivesse o máximo possível e experimentasse da terra que gemia o sangue
do seu irmão. Oh, glória. O sinal, na verdade, foi uma bênção, então, e não uma maldição, para que ninguém o matasse. Não é isso? E Deus aqui, claramente, nós vamos ver que Ele está proibindo a vingança pessoal até, né? Que a vingança pessoal, Deus não queria, né? E Ele se afastou para a terra de Nod, diz o texto, né? Que significa terra da vagueação. Gênesis 17 ao 22. Só interrompendo você novamente, terra de Nod, quem deu o nome a essa terra? Aí vai dizer, pô, se tinha Adão e Eva, Abel e Caim, 4 pessoas, a Bíblia diz também que Adão e Eva teve filhos e filhas também. Mas quem foi que deu o nome a essa terra? Obviamente, quando Caim habita em Nod, a terra não tinha nome. Quem vai dar o nome é o próprio Moisés, que já relata a história com uma terra já nomificada, já titularizada. Então é muito importante entender isso. Pô, ele chega numa terra que já tem nome? Não, ele chegou em uma terra sem nome, não habitada, não povoada. Moisés, quando vai retratar e vai escrever sobre a história, aí sim Moisés, direcionando ao território onde Caim se alojou, já tem nome. Então ele põe o nome que era Nod. Maravilha, pastor William, obrigado pelo acréscimo. Capítulo 4, versículo 17 ao versículo 22, vai dizer assim: Caim teve relações com a sua mulher, e ela engravidou, e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava-se Ada e outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do seu irmão, do irmão dele, era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Então o texto não nos é apresentado uma ordem cronológica, tá, irmãos? Né, de como as coisas, do tempo em que as coisas ocorreram. Não existe aqui uma narrativa da ordem cronológica, né? Mas nós precisamos... Professor, fala no microfone que fica mais fácil. Professor Renato. Lembrando aí que essa aí é a descendência de Caim, é a genealogia dele, de Caim. Sim, o texto que nós lemos, sim. Sim, o texto que nós lemos, sim. Né? E dentro dessa genealogia, a gente não consegue precisar o tempo em que as coisas acontecem, né? Mas nós vamos observar que Adão gerou a Sete aos 130 anos, né, diz o capítulo 5, verso 3, e depois viveu mais 800 anos e gerou filhos e filhas, está no capítulo 5, no verso 4. Então nós concluímos que Caim, naquele momento, pode ter casado com uma irmã ou familiar consanguínea da sua época, só para entendermos de onde ele tirou a sua esposa, que é uma pergunta que alguns sempre fazem. Vemos então o primeiro caso de poligamia nesse texto que nós lemos, contrariando aqui já a vontade de Deus, porque nós estamos vendo uma descendência perversa, que é a descendência de Caim, né? Mas eles eram inteligentes, eles foram pioneiros em muitas coisas na criação, diz o texto, no gado, nos instrumentos, na metalurgia. Então observe que o pecado não afetou o conhecimento, mas sim o relacionamento com Deus, tá bom? Só para nós entendermos aqui, caminharmos dentro deste texto. Vamos ler então o versículo 23 e 24, que vai dizer assim: Disse Lameque às suas mulheres, lembrando, né, que a poligamia, ele se casou, teve 2 mulheres, não era uma orientação divina, tá, naquele momento, não era um princípio de Deus para o homem, né? Mas o pecado faz isso. O pecado, na verdade, irmãos, eu costumo dizer que o pecado cega o homem, né? O pecado cega o homem da vontade de Deus. Então vamos para o texto. Disse Lameque, versículo 23 e 24, tá, irmãos? Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila: ouçam-me,
mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 70 vezes 7. Né? E aí eu queria citar aqui uma citação do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele cita Derek Kidner, e ele vai dizer que a canção sarcástica, né, do desafio de Lameque revela o rápido progresso do pecado. Enquanto Caim havia sucumbido a ele, Lameque exulta o pecado. Lameque quer ser mais ainda perverso, temido na terra. Ele quer ser mais temido, né, do que o próprio Caim naquele momento. E aí assim nós vamos ver nesses últimos versículos a descendência de Caim desaparecendo da narrativa do texto bíblico. Lembrando que é da narrativa do texto bíblico. Até aqui falou-se da descendência de Caim e encerra-se aqui então a narrativa, e pastor William Santos vai fazer mais um comentário. Só para colaborar aí dentro do contexto dos filhos de Caim, da sua descendência. Você bem falou sobre o surgimento da metalurgia, lembrando que a era do ferro, ela acontece no ano 1200 antes de Cristo. Mas há um levantamento arqueológico que o ferro foi descoberto 5.000 anos antes de Cristo. Então nós vamos ver aqui os descendentes de Caim já lidando com ferro e com cobre, que é o versículo 22. O Tubal-Caim, mestre de toda a obra, cobre e ferro. Não há uma certeza absoluta de que foi ele que descobriu o ferro e o cobre, mas nós vamos ver que são os primeiros a lidar com esses metais. Lembrando que o ferro e cobre é originário do minério que vem da terra, tem que extrair esse minério. Você bem colocou, e eu quero louvar isso, obviamente louvar a Deus e parabenizá-lo pela sua explicação, quando você disse que o pecado não afetou a inteligência, mas afetou o relacionamento com Deus. E é exatamente isso que nós enxergamos e vemos dentro da igreja. Muitas pessoas inteligentes, muitas pessoas intelectualmente prontas para ensinar as escrituras, mas fadadas ao fracasso em relação à intimidade com o próprio Deus. Pessoas inteligentes ao máximo, transmitindo informação do que de fato levando vida através da palavra de Deus, pregando a palavra de Deus como se fosse transmitindo uma informação, um conhecimento teológico. Então fica aqui essa minha exposição em relação a isso. Maravilha, né? E aí que vem a importância de nós contextualizarmos para a nossa vida esse texto, não apenas de uma forma informativa, mas prática, para não repetirmos as mesmas atitudes, para não repetirmos os mesmos atos. Maravilha, né? Muito obrigado, pastor William, excelente explanação. Vamos finalizar nos 2 últimos versículos, amém? Que é o versículo 25 e versículo 26, para nós fecharmos então o nosso estudo de hoje. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 4, verso 25 e 26. E aí nós vamos ver novamente, volta-se a Adão, né? Aqui o texto volta-se novamente a Adão e começa então novamente a narrativa da genealogia a partir de Adão. Novamente, Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Oh, glória! Então nós vemos aqui que Abel morreu, Caim foi rejeitado, e a promessa da redenção passou ao terceiro filho de Adão e Eva, que era Sete. Sete, no hebraico, Shet, a pronúncia no hebraico, Shet, que quer dizer apontado de Deus, nomeado. Agora, a partir então dele, nasce Enos,
e a partir de Enos o nome do Senhor novamente é invocado. E segundo Henry Morris, vai dizer que isso significa que a partir de então começa a prática do culto público e a prática da oração, que não era feita até então. Depois que Adão sai do jardim, ele não pratica mais esse culto, ele não busca mais ao Senhor. Eles conhecem, eles sabem quem é o Senhor, mas não há este culto público. E a partir de agora, a partir de Enos, eles começam então a prática de um culto público, da oração, de buscar novamente ao Senhor. Concluímos então em Hebreus capítulo 12, verso 24, que diz: a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Deus permitiu que o justo Abel fosse morto injustamente pelas mãos de seu próprio irmão, para prefigurar a injustiça que seria feita com o homem mais justo que passaria por essa terra, Jesus Cristo. Então nós vemos em Abel a própria figura de Cristo. E encerramos o estudo desta manhã buscando a Deus para que o nosso coração seja livre de mágoa, de ódio, de rancor, de pecados que nos afastem de Deus, para que nós não vivamos de aparência, mas para que a nossa entrega seja real, seja total, em nome de Jesus. Vamos às considerações finais com o professor Renato, por favor. É só voltando à questão do sacrifício aqui, né, dos dois que ofereceram, e acho que bastante interessante isso. O fato, às vezes, a gente ir na igreja, né, as pessoas virem na igreja, participar das atividades da igreja, oferecer sacrifícios a Deus, né, sacrifício de louvor, não necessariamente significa que às vezes nós somos cristãos, verdadeiros cristãos, né? Às vezes a pessoa vem e é possível ela agir de modo religioso e mesmo assim nunca ter sentido o poder de Deus, nunca ter tido uma experiência com Deus, nunca ter sido transformada, né, ou mesmo ter sido mudada verdadeiramente. Ela está oferecendo um sacrifício ou uma vida religiosa e ela precisa às vezes de uma mudança verdadeira. Está agindo como se fosse Caim, né, oferecendo um sacrifício que não é verdadeiro, não é transformado, não agrada a Deus. É verdade. E nas perguntas retóricas de Deus para Adão e Eva no Éden e também para Caim, nos mostra que Deus sempre vai nos convidar ao arrependimento. Não, no versículo 25 e 26, né, que você Pastor leu, William Santos, viu, irmãos? o último, eu e o Renato. Sempre. Você bem leu, tornou Adão conhecer sua mulher, né, e ela teve um filho e chamou seu nome Sete, porque disse ela, aqui nós vamos ver a prelideção. A palavra correta é, não, a palavra correta é o predileto, né? Nós vamos ver a questão da nomear aquilo que para mim é mais interessante. Então você vai ver aqui, ó. Porque disse ela, Deus me deu outra semente no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Tudo bem, isso foi real, isso aconteceu. E Caim? Como é que fica Caim na concepção de uma mãe que agora já não está mais no braço da mãe, está longe, né? Está muito longe. Ela também perdeu o filho Caim. Então você vê que há de fato uma escolha e o que o ato de justiça provoca dentro de um lar, de uma família. O que é ser bom, ser honesto, ser justo, ser amável, ter compaixão, provoca dentro da família. Você passa a ser de fato, tendo esse privilégio da eleição quando há necessidade de escolha. Então você vai ver claramente aqui, você vai ver claramente aqui a mulher excluindo, né, a possibilidade de que Caim ainda continuasse sendo filho. Então poderia ter falado sobre ele. E o segundo ponto aqui, Eva, né, no caso. O segundo ponto aqui é uma esperança. Há uma esperança aqui. Deus me deu outra semente. O que é isso? Vamos recomeçar. Vamos começar de novo.
vamos iniciar novamente a nossa vida, vamos começar do zero aqui. Deus me deu a chance de recomeçar. Prova é que o que eu estou falando tem sentido, que o capítulo 5, ele inicia como se fosse uma segunda introdução de Gênesis, né? É como se começasse o Gênesis novamente, o capítulo 5. Ele começasse do zero. Você vai ver a partir do capítulo 5. Então, nós temos aí a Eva fazendo uma distinção, obviamente não por mal, porque ela se tornou uma pessoa má, não, fazendo uma distinção e uma separação e trazendo também esse contexto de privilégio para o seu filho Abel, dizendo, poxa, agora eu estou sem filho, Deus me deu outro para ocupar o lugar desse filho que eu perdi, que o tal Caim matou, ou seja, é meu filho também, mas não foi citado. Só esse ponto. Te dou os parabéns pela aula de hoje. Me entristece muito não ver muitas pessoas aqui com a gente compartilhando desse momento tão agradável. Espero que estejam todos aí ligados na internet conosco. Maravilha, espero que você tenha sido edificado, abençoado por Deus, e guarde Mateus capítulo 11, 28, em que há um convite de Deus para nós: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite de Deus é sempre nos convidando para uma nova vida com Ele, para mudarmos de atitude, para recebermos então a sua graça, a salvação e a sua bênção. Curva a sua cabeça, vamos orar agradecendo a Deus por essa manhã. Deus abençoe você que está online conosco, Deus abençoe a todos que estão presentes. Transmita essa mensagem e viva ela no seu coração. Pai, nós te adoramos, te louvamos, te glorificamos por esta manhã. Pedimos que o Senhor, através desta palavra, edifique o nosso coração. Através dessa palavra, nos ensine a caminhar na tua vontade. Que em nome de Jesus possamos ser, Senhor, edificados, transformados, porque a tua palavra tem poder. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a todos.